informação, bate-papo legal. Seu dia começa em alto astral. Se liga no Dário, se liga na verdade. Dário chega junto com a comunidade. Olha o peito de aço, olha o Dário de Paula. Olha o peito de aço, olha o Dário de Paula. Olha o peito de aço, olha o Dário de Paula. Aqui em 98,9 FM. Agora são 8h20, hora do gostoso café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. 8h20, hora do café favorito, quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Nós convidamos para um papo legal nesta manhã de quarta-feira a doutora Carolina Medina. Ela é a juíza da primeira vara de família de Volta Redonda e coordenadora do Sejust, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, e vem ao programa para divulgar o mega feirão Limpa Nome, que pela primeira vez será desenvolvido aqui na região do Médio Paraíba, na semana que vem, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda. Eu primeiro digo bom dia, boas-vindas à doutora Carolina Medina. É um prazer conhecê-la, um prazer recebê-la aqui, doutora. Bom dia. Bom dia, Dário. Eu é que agradeço essa oportunidade de vir aqui conversar sobre esse tema. Poucas pessoas conhecem o Sejust. A primeira coisa que eu gostaria que a doutora contasse para a gente o que é esse Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, que funciona em todas as comarcas, não é verdade? Muitas comarcas, não todas exatamente, mas em muitas comarcas. É um centro que funciona dentro do fórum, né? Ele é estabelecido pela própria justiça. A gente diz que é uma das portas de acesso à justiça. Então, ele se destina a uma solução consensual. As pessoas vão até esse centro para conversar, é uma conversa, só que é uma conversa guiada por um profissional capacitado para isso, que é um mediador ou um conciliador. Existem outras formas também de atuar dentro desse centro judiciário, mas essas são as principais, as básicas. Então, as pessoas podem resolver de forma consensual. O que quer dizer? Que as próprias pessoas resolvem as suas vidas por meio desse diálogo. O diálogo é um diálogo conduzido, assim, é um diálogo bem estruturado, porque se evita qualquer avanço do conflito. Muito pelo contrário, aquele lugar para se pacificar. Então, a solução para o conflito é dada pelas pessoas e não pelo juiz. Quais são os tipos de conflitos que são solucionados consensualmente no Sejust, doutora? Muitos de direito de família, então as guardas, as convivências, por vezes partilhas, pode ser também advinda de inventário, mas também questões da área civil, questões de vizinhança, conflitos de consumo, é bem variado. A doutora falou sobre questão de vizinhança. A gente tem na vida, e eu que já sou mais velho e mais experiente de vida, a gente tem vizinhos que são maravilhas, que se transformam em verdadeiros parentes, mas também há casos em que a gente tem vizinhos que são insuportáveis, e eu me lembro que ao longo do programa, anos atrás, a gente recebia muita reclamação, por exemplo, no Jardim Amália, de uma república que infernizava a vida dos moradores do Jardim Amália. O Sejust resolveria esse tipo de conflito? As pessoas precisam procurar o Sejust, né? Existe uma procura que ela acontece mesmo antes de existir qualquer processo, que a gente chama de pré-processual, isso é possível. E existe uma procura que é já dentro dos próprios processos. O processo, uma ação já foi proposta, o processo já está em andamento, em um determinado momento esse processo pode ser encaminhado para o Sejust para a tentativa dessa solução consensual. Então, existem essas duas portas de acesso ao Sejust. Quer dizer, antes mesmo do processo, quer dizer, a pessoa que se sente incomodada com algum problema na vizinhança,
não precisa sequer contratar um advogado? Precisa do advogado, sim. O advogado sim. É imprescindível para atuar no Sejusc. Perfeito. Sim, Então, contrata o advogado e tenta solucionar consensualmente no Sejusc. Exatamente, consensualmente. Essas que são, assim, que nós chamamos de pré-processual, em regra, elas são as pessoas já chegaram a um consenso e levam isso ao judiciário para uma homologação. Perfeito. Quer dizer, o Sejusc evita, por exemplo, o assoberbamento do juiz, da vara de família, da vara de cível, etc. Né? Contribui muito para isso, mas eu digo mais, eu acho que contribui para um exercício de cidadania, porque a judicialização é imensa, né? Eu não sei, assim, entrar nessa seara sociológica, esse aspecto mais amplo, mas o que me parece, até por experiência, comparando com outros países, é que muitas pessoas não procuram esse diálogo para resolver os problemas e usam muito esse termo, vou para a justiça. Então, é o juiz que resolve. Eu acho que esse exercício do diálogo, que eu acho que deve acontecer sempre na vida de todo mundo, deve fazer parte mesmo para a solução desses conflitos. Eu acho que as pessoas precisam voltar a dialogar. E um diálogo em paz, né? Um diálogo sem acirrar, sem piorar aquela condição. Então, eu acho que o Sejusc também contribui para isso, para mostrar que existe esse caminho. A propósito do diálogo e das soluções consensuais, hoje, dia 13 de novembro, é o Dia Mundial da Gentileza. E olha, o poeta que existia no Rio de Janeiro, que era chamado de Gentileza, ele dizia que gentileza gera gentileza. Da mesma forma que o conflito pode ser solucionado, então, pelo Sejusc consensualmente. Não tem aquela história de vou te processar, não é verdade? Não. Vamos resolver isso aqui. Vamos chamar um advogado, vamos conversar. Quando se chega à justiça, no Sejusc, chega-se já com a solução praticamente definida e é o juiz que só homologa o caso. Nesses que são pré-processuais, é assim, aqueles que já existem em ação e são encaminhados para lá, aí não. Aí é marcada a gente chama de sessão ao invés de audiência, mas é mais ou menos... é a mesma coisa, mais ou menos o mesmo conselho. Mais ou menos assim, porque nessas sessões, elas são conduzidas pelo conciliador ou pelo mediador, são mesas redondas para não existir uma diferença entre as pessoas. O conceito é outro, né? O conceito é de não violência, inclusive de comunicação não violenta e diversas outras técnicas que são usadas. Então, eu penso que é um valioso instrumento, um meio de acesso, uma das portas da justiça que precisa ser mais divulgada, conhecida pela população e assim, utilizada efetivamente para realmente solucionar. A gente tem uma pesquisa que foi feita em São Luís do Maranhão já há algum tempo, sim, em que mostra que de 7 varas de família que foram analisadas durante algum tempo, os resultados obtidos, assim, ao final das audiências, as pessoas que saíam das audiências eram entrevistadas e perguntavam a elas se elas achavam que houve justiça naquele caso. Na maior parte delas, em 6 varas, mesmo para aqueles que ganharam, que a gente chama ganhar a causa de maneira geral, assim, né, na linguagem popular, essas pessoas que ganharam, desculpa que esbarrei, se sentiam injustiçadas. E por que isso? Como que aquele que ganhou se sentia injustiçado? E apenas em uma vara, mesmo os perdedores diziam que tinha havido justiça naquele caso. E qual foi a grande diferença? Essa vara usava mediação para solução de conflitos. E o que as pessoas falavam eu fui ouvida, eu pude falar. Porque as pessoas querem falar, né? Não estão ali por acaso, né? Ficam muito incomodadas com muitas situações, precisam resolver. São questões sérias, ainda mais em várias famílias, né? Envolvendo normalmente os filhos. Enfim, as pessoas foram ouvidas. Então, mesmo aquelas que seriam ditas perdedoras, não se achavam perdedoras. Achavam que a solução tinha sido justa para aquele caso.
A questão é que as pessoas desejam desabafar, não é verdade? Eu acho que sim, acho que precisam ser ouvidas, né? Tem que contar as suas histórias, eu acho que isso faz parte. Olha, gente, são 8h29, hora do café favorito. A doutora Carolina Medina, juíza titular da primeira vara de família de Volta Redonda e coordenadora do Sejust em Volta Redonda, veio ao programa com 2 objetivos. Um deles nós já cumprimos, que foi dar uma divulgação mais ampla ao Sejust, que poucas pessoas conhecem. Até mesmo gente que trabalha na justiça tem pouco conhecimento da prestação de serviços que facilita a vida das pessoas no Sejust. Agora, para facilitar a vida dos devedores, pessoas endividadas podem fazer acordos com credores e ter os nomes liberados do Serasa, também do SPC, na semana que vem. Eu gostaria que agora a doutora Carolina Medina divulgasse para a gente o evento que ocorre na CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, na semana que vem, nos dias 21 e 22, quinta e sexta-feira da semana que vem. Com a palavra, a doutora Carolina. Isso, então, esse projeto chamado Feirão Limpa Nome, é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Já aconteceu em outras comarcas e é a primeira vez que acontece aqui em Volta Redonda, na cidade de Volta Redonda. Sim. Ele se destina a colocar devedor e credor juntos na presença de um conciliador para tentar fazer um acordo sobre aquele débito. Para aquelas pessoas que não têm processo na justiça, isso é muito importante, porque se já tiver processo, essa questão já está sendo resolvida naqueles processos. Então, é para aqueles que não têm processo, mas tem o nome incluído no cadastro de devedor, essas restrições. Está no SPC, está no Serasa e tal, mas o processo ainda não foi judicializado. Exatamente, né? É o chamado nome sujo, né? Por isso que é o Feirão Limpa Nome, para limpar esse nome. Então, qualquer pessoa que esteja nessa situação pode procurar o feirão, que vai acontecer na semana que vem, dias 21 e 22. Não precisa de nenhum cadastro prévio, só chegar lá e aí todo o procedimento é feito na hora. Inclusive, a pesquisa que é feita pela CDL vai ser feita gratuitamente, já está sendo feita, já está sendo disponibilizada. Quem quiser procurar a CDL para fazer a pesquisa, para verificar como é que está o seu nome, devedor para qual empresa, o valor dessa dívida, pode procurar a CDL já. Por o feirão, isso é fornecido de forma gratuita. Então, a intenção é fazer com que devedor e credor sentem e conversem e tentem chegar a um acordo sobre aquele débito. E nesse caso do feirão Limpa Nome, não precisa advogado? Não precisa advogado, exatamente. E o que a gente tem visto de outros feirões é que as negociações estão sendo muito benéficas ao devedor. Então, quer dizer, a redução que as empresas estão oferecendo em relação àquele valor lá devido, está sendo bem significativo. No caso de banco, por exemplo, quem deve empréstimo no banco e foi para o SPC, foi para o Serasa, o banco ainda não entrou na justiça, normalmente juros de mora, taxas, tarifas, etc., são muito grandes. E nessa hora do feirão, os bancos oferecem um desconto de juros, etc., acaba recebendo quase só o capital nominal, fazendo um acordo para parcelar essa dívida, não é? Dizer exatamente o desconto que o banco vai dar ou outra empresa, eu não consigo dizer, porque efetivamente a negociação acontece entre aqueles dois. Mas o que a gente tem visto é que os descontos estão sendo bem consideráveis, o que a gente espera que aconteça aqui também. São vários bancos vão participar e empresas também de telefonia celular. Essas são as maiores empresas que participarão do feirão. E com esses descontos e parcelamento, as duas coisas. E lá a OAB, a nossa parceira, estará presente e fará uma conferência daqueles acordos e vai também assinar o acordo, que termina virando um título executivo, trazendo garantia para as duas partes. Bom, e isso aí, a Justiça vai homologar esses acordos, né? Haverá um consenso entre devedor
e credor, no sentido de que se faça um parcelamento e a pessoa vai poder comprar, por exemplo, agora no fim do ano, vai ter o nome limpo, né? Isso, exatamente. O nome sai do Serasa, sai do SPC. Exatamente. A partir do pagamento da primeira parcela, normalmente é parcelada, né, a dívida. Então, depois do pagamento da primeira parcela, aquela empresa credora tem 5 dias de prazo para fazer retirada do nome do ex-devedor daquele cadastro. Então, a pessoa volta a ter crédito. Esse é um aspecto assim, muito importante, né, quando eu falei do Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania. Esse é um aspecto que a gente considera que é de cidadania, porque muitas vezes as pessoas se endividam, não porque são aqueles devedores habituais, mas porque o momento da vida se descontrolou financeiramente. A gente teve a pandemia e muitos passaram por muitas dificuldades. Muita gente quebrou na pandemia, Muita gente quebrou, e eu acho que essa dificuldade toda, que foi uma dificuldade eventual ali na vida das pessoas, pode ser resolvida nesse momento. E ela pode voltar a dormir em paz, porque eu acho que muitas pessoas nem dormem em paz sabendo que são devedoras. E podem voltar a consumir, enfim, a seguir a vida como era antes desse nome negativado. Olha, são 8h35, hora do café favorito. Eu recebi da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mais algumas informações sobre esse evento. Na quinta e na sexta-feira da semana que vem, dias 21 e 22, na sede da CDL, com atendimento das 9 da manhã até às 5 da tarde, haverá o anunciado pela doutora Carolina, Feirão Limpa Nome. As empresas que estão participando do feirão são Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco Santander, Banco Safra, Banco Unicred, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Pan, Banco Crefisa, Ativos S.A. e mais as empresas de telefonia Claro, Oi, TIM, Vivo, mais as empresas de satélite Sky e também de varejo, Casas Bahia e a própria Light, que hoje cortou a energia da Universidade Federal do Rio de Janeiro por falta de pagamento. A dívida da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a Light chega a quase 40 milhões de reais. É um negócio absurdo o que a gente verifica. A gente reclama da prestação de serviço da Light e a Light reclama da falta de pagamento de muita gente. Tem gente que está com a energia cortada há muito tempo por dever à Light. A Light estará participando também desse feirão Limpa Nome na semana que vem na Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda. Creio que cumprimos a nossa tarefa, né, doutora Carolina? Ai, que bom. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de vir aqui. Convido a todos os moradores de Volta Redonda que estejam nessa situação, né? Estão endividados com o nome inserido nesses cadastros, com o nome sujo, não tem processo na justiça, podem procurar o feirão e serão muito bem-vindos, recebidos, e faremos de tudo para resolver esses problemas. Estou recebendo uma mensagem aqui do Dr. José Roberto Paiva, advogado, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Volta Redonda, está ouvindo a entrevista, mandou um abraço para a doutora Carolina e confirmou, a OAB estará presente para participar da homologação de todos esses acordos que, se Deus quiser, serão feitos no encontro da semana que vem. Posso falar só mais uma coisinha? Sim, rápida? Perfeito. Para aquelas pessoas que são, a gente chama de superendividados, que têm débito em mais de 3 empresas, nós também estaremos lá com um atendimento feito pelas faculdades de Economia e Contabilidade para fazer uma orientação financeira para aquela pessoa, para que naquele momento ela vai conseguir renegociar o seu débito, mas também vai se informar de como não voltar a essa situação, reestruturar sua vida financeira. Haverá uma orientação, a Faculdade de Economia e Contabilidade vai dar uma consultoria para essas pessoas. Sim, não é verdade? Isso, vai exatamente. dar uma consultoria para essas pessoas. Tem gente que deve para todo mundo, né? A situação é dramática, doutora. A pandemia deixou muita gente em má situação, aliás, em péssima situação. E ainda existem
algumas coisas que foram benéficas, que é a questão do home office, né? Descobriu-se que há possibilidade de você trabalhar sem sair de casa, mas em compensação, em outras situações, lojas de rua fechando e fornecedores não recebendo dessas empresas que quebraram. Agora a oportunidade para quem quebrou é normalizar a vida, normalizar a situação. Isso mesmo. Doutora Carolina Medina, primeira vara de família de Volta Redonda, ela é a juíza titular, veio ao nosso programa para falar como coordenadora do Sejuste. Eu agradeço a sua participação e espero que as pessoas aproveitem essa oportunidade, doutora. Eu também. Muito obrigada. Bom dia a todos. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz.